como sempre, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Vamos aqui. A gente hoje vai falar sobre um trecho do Evangelho, mas antes disso tem algumas carinhas novas aqui, né? É sempre legal a gente ressaltar o seguinte, que o nosso estudo de quarta-feira é literalmente um estudo. Não é uma palestra, ou seja, não é uma coisa unilateral, é uma troca, ou seja, um estudo, essa troca fortalece e contribui para que a coisa fique mais rica, né? Falar do Evangelho é sempre algo de grande responsabilidade, não é assim? E, portanto, se a gente puder trocar e compartilhar, essa tarefa fica mais gostosa e mais enriquecedora. Tá bem? Nós escolhemos esse texto, que é o Eu Profundo, há uns, sei lá, acho que uns 5 anos atrás, lá na casa da Contorno, a gente estudou esse trecho do Evangelho, que é de João, capítulo 14 de João, e me tocou muito. Há 2 semanas atrás, a Helena trouxe para a gente aqui um estudo falando sobre o medo, como é que é? Vontade do ego e orgulho. E semana passada, a Graziella, a Grazi, que já esteve com a gente aqui há um tempo atrás, agora ela está morando em Portugal, ela trouxe um estudo sobre Maria Madalena. E esse estudo de hoje, eu entendo que tem muito a ver com esses 2 últimos estudos, o penúltimo e o último. E não por coincidência, tem tudo a ver, e muito a ver, com esse trecho do livro que a Ângela trouxe para a gente hoje. Casadinho, igual boca de pote. Vamos ler? Quem se candidato, fica à vontade aí, gente. Cada um dê um. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão ter-vos-ia dito que vou preparar lugar para vós. E se eu for preparar lugar para vós, de novo volto e vos tornarei junto a mim. Para que, onde estou, também vós estejais. E para onde vou, sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conheceríeis também meu Pai. E agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, vós somos o Pai e nós somos. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostre-nos o Pai? Não creio que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos falo, não falo por mim mesmo. O Pai que habita em mim faz as obras dele. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, se não, crede nas próprias obras. Em verdade vos digo, fiel a mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores que elas, porque vou para o Pai. Tudo que perdides em meu nome, isso fareis para que o Pai transubstancie. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Tá beleza ou precisa mais uma vez? Tá beleza? Beleza, né? É grande? Pois é. Começa. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Jesus falando isso é no mínimo reconfortante, não é? Não se turbe vosso coração. Não se inquiete, não se permita tumultuar pelo coração. Por que pelo coração? Não se turbar, não se inquietar o coração. É fácil. Oi? O sentimento? O sentimento, né? E o coração é a ligação monádica, não é? A coração com o eu maior, com o divino, né? Assim, ele vem por aqui, né? A nossa mente, a minha mente, então nem se fala o tanto que ela é mentirosa, né? Tanto que ela embaralha de vez em quando. Se eu estou linkado pelo coração, eu estou muito conectado, não é assim? E aí? Simples assim. Por isso está tudo a ver com o que a gente falou daqui a pouco. Como é que eu evito que meu coração se inquiete? Se turbe?
A turma aqui é pouco afinada, né? Entregar. Confiar. O que mais? Entregar. Entregar. O que mais, gente? Acreditar e ter fé. Vai estar ligada na confiança, na aceitação, na entrega, na oração. Ou seja, o texto todos falam de em torno disso. É rapidinho, mas eu acho que é legal, porque isso aí é do pastorinho, do evangelho do pastorinho. Ele coloca pra gente isso aqui. Hoje tem. Mas é bom que alegra. É bom que alegra. É indispensável manter firme e inalterada a união ou fidelidade à divindade ou ao eu profundo, que é o Espírito, que com a divindade sintoniza. Essa é a única maneira de evitar qualquer perturbação espiritual. Se ocorrer perturbação e consequente desligamento sintônico do eu, o eu com E maiúsculo, e portanto a divindade, o descontrole do espírito se comunicará irremediavelmente à personagem, que entrará em colapso espiritual. E aí o que acontece com o colapso espiritual? Animalizando-se nas mais perigosas emoções. É quando a criatura manifesta sinais evidentes de alteração do caráter, negativismo, impulsividade, oposição e hostilidade a tudo o que é espiritual. Irritabilidade e agressividade, desconfiança e reações de frustração, com hipermotividade nos ciclos sociais que frequenta. Egocentrismo e egoísmo, que coloca o seu eu, o eu com minúsculo, né, pequeno, como a coisa mais importante a ser atendida. Além ainda de instabilidade psicomotora e efetiva, ora amando, ora odiando as mesmas pessoas, o que leva ao envolvimento do psiquismo, diminuindo sua sensibilidade às intuições e inspirações. Me desconecta, não é assim? Ou seja, aqui ele mais, eu entendo que ele mais explica o seguinte, a diferença entre o eu personalidade e o eu espiritual. Não é assim? Ele mais explica, né? Só que aí, pelo menos para mim, ainda fica... Não é que fica utópico, nem de jeito nenhum. Ainda fica distante. Sabe? Ele, no fundo, ele explica. O que é quando eu estou no eu pequeno, no eu humano, e o que é que eu sinto, o que eu consigo quando eu estou com o eu com E maiúsculo. Eu fico em dúvida, sabe? E para acabar com essa dúvida, na verdade, para trazer isso mais para perto de mim, mais para o meu dia a dia, fica um negócio distante, vem uma pergunta. Cristo, Jesus a personalidade, Cristo, a individualidade. Era mestre ou era um guru? Ou era os dois? Qual é a diferença? Para mim também. Qual é a diferença? Boa pergunta. Qual a diferença entre mestre e guru? Para mim era também. Guru é quando traz as verdades e o mestre te ensina a acreditar ou então te levar. Pois é, você tá. Desculpa, não Eu disse que mestre, ele te ensina ou te leva a entender a verdade, e o guru simplesmente te mostra a verdade. A verdade dele. É, a verdade. Mestre, a Lili sabe muito bem. Lili ajuda a gente, Lili. Você sabe muita gente. Não é assim? Ou seja, guru é aquele que fala, o caminho é esse aqui, ó. Segue esse caminho aqui que vai dar certo. Deu pra mim, essa é a minha verdade, vai por ele. Não é assim? Enquanto que o mestre é aquele, lembra do livro da Elizabeth? Aquele que é a águia, né? Na verdade, a águia não é para olhar lá de cima, os outros lá embaixo. É a águia para olhar de cima e ajudar aquele a olhar para cima também. E isso é feito, parece que o mestre, na verdade, desperta individualmente a sua potencialidade para chegar lá. Né? A diferença entre mestre e guru é essa, né? E aí, fica mais fácil responder. Cristo, era mestre ou era guru? Mestre. Depois que conceituado, fica fácil, não fica? Cristo, então, não era guru. Ele não falou, faça assim. Ele era o mestre, despertando em cada um a possibilidade de acessar o seu eu maiúsculo, não é? Pois
Pois é. Olha só, vamos voltar no texto rapidão. Não, se tudo, crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai muitas moradas, para onde vou? Jesus falando. Para onde vou, sabeis o caminho. Pois é, como assim? Se ele não era guru, era um mestre, olha que treinador. Na verdade, ele não era também um guru, porque ele trouxe algumas verdades, mas nunca foram impostas. Ele trouxe as verdades e nos mostrou o caminho para acreditar nelas. Pois é, pode até ter sido mestre guru, porque se você conseguisse de forma verdadeira seguir o caminho dele à risca, eu acho que tenho certeza que você seria melhor. Mas pensa, então, no que a gente acabou de concordar aqui, não tem como trabalhar ainda. Se a gente concordou Jesus como mestre, olha só, para onde vou? Eu, Jesus, né, estou falando, sabeis o caminho? Tá nada estranho, tá? Ou então aqui, eu, Jesus, personalidade. Eu sou o caminho da verdade, ou o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da verdade e da vida. Eu. Então já começa a me dar um nó. Jesus aqui. O nó ainda é maior, Rodrigo, quando diz assim, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Aqui nó. Sabendo que ele reconheceu que não é perfeito. Perfeito é o Pai que está nos céus. Vou falar isso mesmo. Não é? Ó que nó. Se me conhecesses, conhecerias também o Pai? Conhecerias também o Pai e agora conheceis o Cristo. Não é a conexão com o eu divino? Pois é. Já que a gente concordou que o Cristo era mestre e que nós estamos falando aqui do eu com letra maiúscula, do eu espiritual, olha como é que muda, na verdade. Por isso que esse trecho mexeu muito comigo lá atrás, mexe até hoje, acho que tem muito a ver com a vontade do ego, o medo, a coragem e com Madalena. Vamos lá. Então tá. Nós já falamos muito, toda hora a gente fala aqui no Grupo Israel do seguinte: o caminho de volta ao Pai. Hoje a Ângela colocou desse trecho que ela trouxe do livro Funcionários da Luz, de retorno. Tem um pedacinho, mas você lembra? Retorno às origens, retorno a. Lembra? A minha origem divina. Retorno à casa do Pai. Redenção. Redenção de quê? Salvação de quê? Redimir de quê? Mergulho na matéria. De mim mesmo. Pois é. Pois é, então nós vamos chegar lá. Mergulho na matéria. Hoje, lendo essa semana retrasada, não sei se vocês vão lembrar que dava alguém, que ela começou a colocar o seguinte: éramos lá um pai, e aí por pretensão, por querer ser maior que o pai, maior que a divindade, aí nós começamos uma jornada de mergulho na matéria, de energia chegar a tal ponto de condensação que eu virei matéria, que eu vivo na matéria. Lembra disso? A gente fala do caminho de espiritualização. Isso aqui para mim, eu acho legal, para falar o seguinte: traz muito o seguinte, de onde que a gente vem? Qual que é a origem? Como é que é, Ângela? A origem? Retorno à origem divina. Retorno à origem divina. Que a oração ele faz eu conectar com forças internas minhas, que me fazem, que me remetem a essa minha origem divina. Não é isso? Pois é. Então nós estamos falando de origem divina. Olha só. Aí não tinha jeito de não falar um pouquinho de Pedro Baldi, né, gente? Olha só, o Baldi falou o seguinte, que a humanidade ela veio daqui, da queda adâmica. O Apocalipse fala da guerra entre os anjos e Lúcifer então caiu, não foi? Lúcifer caiu. Oi? Anjos caídos. Não tem complicado, nem anjos caídos. Alguém lembra aqui qual que é o significado da palavra Lúcifer? Lúcifer é aquele que tem luz dentro. Então, se éramos um com o Pai, éramos espírito. Éramos um com o Pai, espírito puro.
Então, nós evoluímos, passando pela energia, lembra disso, pai? Passando pela energia, e por excesso de condensação, caímos então na matéria, espaço. Então aqui, ó, submisso a duas dimensões, tempo e espaço, matéria. E no caminho de retorno à casa do Pai, Lúcifer então, não ia cair se tivesse luz própria, centelha divina, assim. E aí, no caminho do retorno à casa do Pai, da matéria à energia, da energia a espírito de novo. Beleza? É meio complicado, mas é mais ou menos assim. Aqui a gente fala um com o Pai. Então a gente mergulhou na humanidade. A gente caiu aqui. Há quem diga que aqui, nesse ponto aqui, é meio viagem, mas eu acho legal trazer. Seria, cientificamente falando, seria o Big Bang. O início, até onde que a gente consegue entender, o início de tudo, início da matéria. Condensação absoluta da matéria. E aí, a dificuldade que eu tenho de conviver com a matéria e com o tempo. Dificuldades essas que me trazem uma grande dificuldade de me conectar de novo. Sabe? Está meio complicado, mas vai melhorar. E hoje, nosso caminho é de retorno à casa do Pai. É de voltar à casa paterna. É de exercitar o caminho da espiritualidade. É de deixar de lado o material e a minha sujeição ao tempo e retornar à casa do Pai. É a desmaterialização. A desmaterialização e a espiritualização. Nós estamos falando de duas dimensões de tempo e de espaço. E com o Big Bang a gente ficou sujeito a ela. E eis aí boa parte das minhas dificuldades. A minha relação com a matéria. Daí vem meu ego. E por conta do meu ego, eu, Lúcifer, caí. Por conta da minha pretensão de ser maior, de querer ser maior do que eu sou. Eu caí. E hoje é o trabalho que eu estou desenvolvendo, que nós estamos desenvolvendo, de retorno à casa do Pai, de espiritualização, não é, pode? Se eu cair, se nós caímos enquanto humanidade, a gente caiu com uma luz interna. Olha só, nós vamos chegar daqui a pouco nessa clarear. Nós saímos com uma luz interna, com Cristo interno, não é isso? Se eu tenho a luz interna, se eu tenho o Cristo interno em mim, se eu conseguir acessar esse Cristo interno, esse eu maior, que a gente falou, eu estou no caminho da casa paterna de novo. Eis o meu grande desafio, eis o meu grande caminho a ser trilhado. Porque se eu sou uma semente, dentro da minha semente eu tenho o Cristo interno, eu tenho todo o potencial para virar uma planta, para virar uma árvore. Não é isso? Potencialmente, se eu sou semente, eu consigo chegar lá de novo. E é esse que é o propósito humano. E aí a gente pode começar a ler diferente. Por isso que eu acho que esse trecho, na verdade, é uma tremenda quebra de padrão, quebra de paradigma. Se a gente está falando com Cristo como mestre e não como guru, olha como é que já dá para ler diferente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos pensar agora o seguinte: o Cristo quanto mestre. Disse Jesus: o eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo eu. Entende? Legal? Só que na época, não tão diferente de hoje, era complicado, porque a questão de colocar a importância do autoconhecimento, a importância do acesso àquilo que eu tenho como divino, ser divino, talvez não fosse muito interessante, porque o poder, na hora que ele é concentrado, o poder dos chefes na época, convia que isso não fosse muito claro, muito explícito. E há quem diz hoje em dia, né, e aposta nisso, que Madalena, assim como Tomé e assim como Felipe, eles escreveram também seus evangelhos, né, assim, foram descobertos na Segunda Guerra Mundial, 1945, 46, por ali, umas ânforas lá no Egito. Só que não era interessante isso vir à tona naquela época, porque aí mostrava o potencial do ser humano individualmente.
aí acabava o controle sobre as massas. Não é isso? É isso que o pastorino fala aqui. Não interessava a manifestação plena do conhecimento do eu, dentro maiúscula, não. Para a massa popular e para os profanos. Aproveitar-se-iam os chefes embrutecidos da confusão do eu profundo, que é a individualidade, que é aquela que eu tenho em mim como centelha divina, com o eu menor, que é personagem, para atribuir àquele as ambições deste, a fim de oprimir ainda mais os pequenos e fracos. Importava, que é uma questão do poder, né? Importava que eles temessem o Deus transcendente, que podia castigá-los nesta e na outra vida. Faz nada. Pois é. Então, a gente cai aqui. Enquanto humanidade, eu me vejo sujeito a viver nessas duas dimensões, de tempo e de matéria. Não é assim? Mais alto, né? E aí, como é que eu lido com a matéria? Com tempo e espaço. Como é que eu lido com a matéria? E também com o tempo. Eu digo a vocês, como é que é, Leandro? Limitação. De forma muito limitada. Isso mexe com o meu ego de forma exacerbada o tempo todo. O meu orgulho, a minha vaidade, inclusive os títulos é o seguinte: título de mais inteligente, o título de mais esperto, o título de mais estudioso, o título de... Está incluso aqui. A minha relação com a matéria, o tempo, que é onde que eu estou hoje, ela é muito dificultada por conta do tamanho do meu ego. E aí vem agora a pergunta que eu fiz aqui para os universitários na segunda-feira, que a gente tem um grupo de estudo das segundas-feiras, né, para a quarta-feira, para a coisa ficar mais próxima, para não ficar muito, nem de longe de volta, mas não ficar tão distante. Como é que eu acesso o danado desse eu? Em letra maiúscula. Por quê? Aliás, o caminho é ele, né? Por isso não dúvides, não dúvides, não inquiete o seu coração. Porque ele é verdadeiro, ele fala da verdade. Enquanto que minha mente trabalhada está na minha cabeça. Perturba. Não é? Pois é. Aí tem o seguinte, porque a coisa é simples, eu que complico. E a gente está careca de saber como é que eu acesso o eu maiúsculo. Ajuda mais. A turma, segunda-feira, a gente escreveu ali umas 10, né? Uns 10 tópicos assim, de caminhos para a gente chegar lá. E tem tudo a ver com o que a gente já vem pensando aqui há anos de falar a verdade. Vigiar também é muito fácil a cabeça da gente pensar em umas coisas que não tem necessidade. Então, essa vigilância de, à medida que a gente começa a pensar, que na verdade é o mais difícil, né? A gente pensa o tempo todo em coisas que não precisam ser pensadas. Eu penso. Desculpa, eu estou aprendendo. Eu penso em coisas o tempo inteiro que não precisam ser pensadas, né? E aí essa vigilância de logo que você começa a pensar, você tem essa consciência em dar o pensamento, acho que é muito importante. Difícil. E a questão que a Ângela trouxe mais cedo aqui de plasmar o lixo, né, mental, ou, eu entendendo isso, eu consegui plasmar coisas positivas para mim e para os comunicadores, né, assim. Orar, olhar e vigiar, olhar e orar e vigiar, né, assim. Rodrigo, a Fátima me emprestou a lei de Deus, Equivaldo, né, e eu li, e a conclusão que eu chego, né, porque o tempo todo vem falando dessa questão de lidar com a matéria, né, o meu ego, meu eu, o quanto, quando a gente escolhe o caminho da matéria, eu complico a minha vida. E pela lei de Deus, a coisa é muito mais suave. Aí, eu até comentei sábado com a Andréia, como é que realmente quando eu decido ir pela lei de Deus, o fardo ele fica leve mesmo, ele fica bem mais leve do que indo pelo caminho da matéria. Eu faço essa opção. É simples, né? Só que aí tem aqueles momentos de distração. Só que tem os momentos de distração que te jogam, né? Pois é, os momentos de distração que me jogam lá. Não é? Na verdade, semana passada, quer dizer, ela trouxe muito de Platão, lá da Grécia Antiga, né? Você lembra? Eu acho que é Platão, que ele saiu um dia e voltou na feira. Aí ele viu um tanto de coisa sendo vendida na feira, aí ele voltou lá para o cantinho que ele ficava pensando e falou o seguinte, gente, quanto de coisa que existe, das quais eu não preciso de jeito nenhum delas para ser feliz. No entanto, eu me distraio e me apego a elas o tempo todo.
Só que não, né, Janice? É simples. Eu cumpri. Só que nem não. Não é? Só que sim. Só que sim. Eu acho que o problema, Rodrigo, é porque eu quero sempre ser mais, sempre ser a melhor, me destacar, ter reconhecimento. Pois é. Vaidade, o ego, né? Querer ser maior. E na verdade é o seguinte, pelo menos para mim, trabalhar é essa questão de a relação com a matéria, com o ter, não é muito fácil não. E aí o único jeito que eu vejo para mim, além de orar, vigiar, é de trabalhar os apegos. E aí é questão de fé de novo. E acho que também tem certeza desse luz divina. Pois é. Aí você não. Se eu tenho certeza dessa luz divina, que ela habita em mim, e de uma inteligência maior que rege a mim e a tudo que está aqui, eu trabalho a aceitação e o desapego, já vejo, de uma forma muito mais suave. Sabe? Tem até a ver com o livre-arbítrio. Sabe? Eu vou até onde eu dou conta. Mas eu tenho que entender até onde eu dou conta tem limite. E se até onde eu dou conta de caminhar e de atuar, se aquilo não me satisfaz, eu tenho que entender que é porque tem uma inteligência maior agindo e que me limita. Por isso, eu tenho que trabalhar o desapego através da fé, da confiança que tem uma inteligência muito maior do que a minha, que me rege e me ajuda. Tem humildade, né? Humildade. Isso tudo sem humildade você não tem. É humildade. E humildade Que a humildade, em toda a essência da palavra, ela é complexa. E a humildade, o guia do Petulon, ele traz uma frase para a gente que a gente repete muito aqui, que é o seguinte: se eu não quiser ser, se eu não puder ser maior, menor do que sou, não, eu acho que é se eu não quiser ser maior, se eu não quiser ser maior do que sou, não temerei ser menor do que sou. Mas aí é trabalho. Peraí. Se eu não quiser ser maior do que eu sou, eu não terei medo. Se você não ser menor do que eu sou, eu não é menor. Eu não poderia ser maior. Mas aí é que está. Eu tenho medo de ser menor, eu quero ser sempre maior. Pois é. Se você ora por isso. Por isso que eu penso, às vezes, vigiar primeiro, depois orar. Você vai ter que saber para que você vai orar. Se você ora primeiro, ela pode não funcionar para que de fato você precisa. Mas você faz a Porque aí no conexão. vigiar tem um autoconhecimento, está se policiando, você já despercebe. Ou então você ora para que você esteja O vigilante. que é um vigilante? Atento ao que passa por mim. Está em mim. Está em mim. Não é? A vigilância é isso. Realmente é importante eu estar atento ao que passa por mim, o que está em mim, para que eu possa orar de fato. Né? Aí, gente, vem a questão de sair da turba, né? O evangelho fala muito da turba, né? É a multidão inquieta, né? Que vai por distrações, caminhando para uma toada de carro e sem questionar, e sem ter consciência do que está acontecendo. É assim. E por isso que eu achei que tem muito a ver com os evangelhos apócrifos, que esses trabalhavam muito o autoconhecimento, a importância de eu autoconhecer, a importância de eu trabalhar comigo mesmo, para poder acessar a tal da sabedoria divina que todos temos, porque de lá eu vim, de lá viemos. Entende assim? E aí, de forma prática, nós levantamos um tanto aqui na segunda-feira, né? E mais um tanto aqui, né? Como é que eu acesso o tal do eu com E maiúsculo? Compreender as minhas posses, entre aspas, com concessões, nada além disso, sejam elas posses materiais, sejam elas posses intelectuais, sejam elas quais forem, não é assim? Se eu entendo minhas posses como concessões, eu consigo trabalhar a humildade. E consigo